Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que mexe com muita gente, sabe? Principalmente numa certa época do ano. Vamos falar sobre o Dia de Finados e as tradições em volta dele, mas olhando pelo que a Bíblia realmente diz sobre quem já partiu. Então, vamos começar já com uma pergunta para a gente pensar junto. Para milhões de pessoas, essa é uma data de lembrança, de oração. Mas, e se a Bíblia trouxesse uma visão totalmente diferente? E talvez, quem sabe, até mais cheia de consolo? Pois é um fato. Essa data está super presente na nossa cultura, né? É um dia de muita sinceridade, de memória, de devoção. Muita gente vai aos cemitérios, acende velas, tudo em homenagem aos seus entes queridos. Para a gente entender direitinho de onde isso vem, é importante saber o que está no coração dessa tradição. O Dia de Finados, ele está totalmente ligado à crença de que as orações de quem está vivo podem, de alguma forma, ajudar as almas que estão no além. Mais especificamente, num lugar chamado purgatório. Tá, mas e o que seria o purgatório? Ele é visto como uma espécie de estágio de purificação. A ideia é que, depois da morte, nem todo mundo estaria pronto para ir direto para o céu. Então, passaria por esse processo para se purificar. E é aí que as orações do Dia de Finados entram. É exatamente aqui que a gente faz uma pausa e muda um pouco o foco. Vamos colocar essa tradição lado a lado com o texto, que é a base da fé cristã, para ver o que acontece. Olha, e é super importante deixar uma coisa bem clara aqui, tá? A intenção não é julgar a sinceridade ou a fé de ninguém de jeito nenhum. O nosso objetivo aqui é buscar clareza, é ir direto na fonte. Então, o que será que a Bíblia tem a dizer sobre tudo isso? E quando a gente abre a Bíblia para procurar, uma coisa salta aos olhos. A palavra purgatório simplesmente não está lá. Do mesmo jeito, a gente não encontra nenhuma instrução, nenhum mandamento dizendo que os vivos devem orar pelos mortos. Isso já levanta uma questão bem importante sobre a origem dessa prática, né? Beleza. Se a Bíblia não fala de purgatório, então o que ela diz? Agora a gente vai parar de olhar para o que não está escrito para focar no que está claramente revelado no texto. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se aquele modelo que a gente conhece é questionado por não ter uma base bíblica direta, qual é a alternativa que as escrituras mostram para a gente? A resposta, olha, é surpreendentemente simples e, ao mesmo tempo, muito profunda. Uma única palavra: sono. É essa a principal metáfora que a Bíblia usa para descrever o estado dos mortos. Não é um estado de sofrimento consciente nem de purificação, mas sim de um descanso inconsciente. E não é qualquer um que usa essa linguagem, não. O próprio Jesus usou essa comparação. Lembra da história de Lázaro? Quando ele morreu, Jesus não disse, ele está sofrendo no purgatório. Ele disse, o nosso amigo Lázaro adormeceu. Os discípulos ficaram confusos, acharam que ele estava falando de sono mesmo. Aí Jesus explicou, Lázaro morreu. Essa metáfora é muito poderosa e aparece várias vezes na Bíblia. Então, vamos juntar as peças. O que a Bíblia ensina é que a morte é um descanso, um sono, até o dia da ressurreição. A carta aos Hebreus é bem direta ao dizer que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ou seja, a decisão é selada na morte e depois vem um destino final, como a gente vê naquela parábola do rico e Lázaro. Olha, entender isso pode mudar completamente a nossa perspectiva. Tira o foco da preocupação com o além e traz a nossa atenção e a nossa ação para o aqui e agora. Vamos ver como essa visão bíblica, na verdade, nos dá uma esperança muito prática e viva. E aqui está a grande virada de chave. Se o destino de uma pessoa é selado quando ela morre, então as nossas orações, os nossos esforços devem se concentrar em quem ainda tem a chance de tomar uma decisão, não é mesmo? A nossa energia se volta para os vivos. E tem um versículo que amarra isso perfeitamente. Ele ressalta a urgência do agora. O dia da salvação não é algo para ser alcançado depois da morte com a ajuda de outras pessoas. É uma decisão, uma aceitação que acontece aqui, nesta vida. Então, para ficar bem claro, essa mudança de foco pode ser resumida em 3 passos. Primeiro, a gente passa a entender a morte como um sono tranquilo, o que tira aquele medo do purgatório. Segundo, a gente direciona nossas orações para consolar e guiar quem ainda está aqui com a gente. E terceiro, a gente se apega à promessa maravilhosa da ressurreição, que é a verdadeira esperança cristã. No final das contas, a mensagem central do Evangelho é, na verdade, bem simples, mas muito poderosa. A salvação não é algo que a gente conquista, nem que outros podem conquistar para a gente depois que morremos. É um presente, um dom gratuito de Deus, que a gente recebe pela fé enquanto estamos vivos.
E esse versículo em Efésios, nossa, ele resume isso de um jeito incrível. Diz que somos salvos pela graça, por meio da fé, e que isso não vem de nós, é um presente de Deus. Não é por rituais, nem por obras, para ninguém sair por aí se achando. É um presente direto de Deus, que nos dá uma segurança e uma paz gigantesca. E para a gente fechar, fica aqui essa reflexão: se a Bíblia está correta e as nossas escolhas nesta vida são as que ecoam pela eternidade, isso não torna cada momento, cada conversa, cada decisão de hoje algo muito, mas muito mais importante? A esperança talvez não esteja no que podemos fazer por quem já se foi, mas no que podemos nos tornar e em como podemos ajudar os outros hoje.